Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos, irmãos, em campanha, de cura, milagres. Então vamos falar da palavra do Senhor, que a tua palavra é a verdade. Eu vou ler, irmãos, hoje no livro de 2 Reis, capítulo 5. Essa campanha, que nós estamos fazendo de cura, então vou falar somente palavras de milagres e de cura. Que Deus possa falar conosco, através da sua palavra. No livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém? Passagens bem conhecidas, Todos nós conhecemos. Fala sobre Naamã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 2 Reis, capítulo 5 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: ou que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Somente até aqui, irmãos. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Ela é como espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir entre juntas e medulas. Somente a palavra de Deus vai aonde o homem não vê. Somente a palavra tem o poder. Aqui, irmãos, Naamã, diz a passagem que ele era um chefe do exército da Síria e era um grande homem do seu senhor e de muito respeito, porque através dele houve grandes livramentos aos sírios. Irmãos, nessa passagem nós devemos notar que esse homem, ele é um grande homem, Ele tem
uma patente, ele é um general, mas também nós devemos notar que ele tem virtudes. Olha só as virtudes desse homem. Ele era um grande herói, valoroso, grande homem, herói e valoroso. É muito bom, né, irmãos? Quando você tem virtude, você não só tem um cargo, mas também tem virtude. Quando a pessoa apresenta, como foi apresentado este homem aqui, ele era um general da Síria. Ele era um general da Síria, mas também tinha virtudes. Ele era valoroso diante do seu Senhor. Então, irmãos, diz aqui, mas porém ele era um homem leproso. E ali diz a passagem, irmãos, que uma menina, ela foi levada de Israel. Foi quando houve uma guerra, e os sírios também, eles venceram Israel. Então deve ter sido nessa época que essa menina foi levada para lá. E ela era escrava ali, ela ajudava a sua senhora de Naamã, diz a passagem. Irmãos, talvez essa menina não estivesse ali por acaso. Foi Deus que levou ela ali para dar esse livramento, para dar essa grande bênção para esse homem Naamã. Muitas vezes nós pensamos que é um acaso, mas talvez não foi um acaso, foi a mão de Deus que levou essa menina ali para falar do profeta de Deus ali para esse homem, para esse grande herói lá da Síria, diz a palavra do Senhor. E ali diz a passagem que Naamã, ele escutou a sua mulher falando, né, dessa menina que tinha notificado, se tivesse ali diante do profeta que está em Israel, seria curado da sua lepra. E ali diz a passagem, irmãos, que esse homem Naamã, general, foi ao seu senhor e notificou e disse, olha, aquela menina disse assim, assim. Então, esse homem, o rei, enviou carta, fez uma carta e falou, olha, Naamã, você irá até este profeta de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, diz a passagem que Naamã pegou a carta e veio com a sua grande comitiva, diz ali, vinha trazendo muitos presentes, e ali, para onde ele foi? Para o palácio onde estava o rei. E ali ele chegou diante do palácio e procurou o profeta para curar a sua lepra. Mas, irmãos, o verdadeiro profeta, ele não está nos palácios. Ali ele procurou no lugar errado. Ali tinha os profetas, mas eram os profetas que falavam somente o que o rei queria. Ele falava somente aquilo que agradava ao rei. Esse profeta que Naamã estava procurando era um profeta diferente. Aleluia, glória a Deus. E ali diz que ele chegou e procurou e o rei se indignou, diz a passagem. Para nós ver, irmãos, como os profetas, os verdadeiros profetas não estão no palácio, é só nós ler lá em 2 Crônicas, capítulo 18, que nós vamos ver ali. Aleluia! Foi a morte de Acabe ali, e diz que Josafá, ele estava ali com Acabe, e ali tinha 450 profetas de Acabe, e ali ele queria ir com Josafá a um lugar guerrear, e ali Josafá, um homem temente a Deus, só para nós vermos, irmãos, como os verdadeiros profetas não estão juntos nos palácios ali. E ali diz
que Josafá pediu para consultar a palavra do Senhor. E ali os profetas falavam tudo a mesma coisa para agradar Acabe. E ali Josafá perguntou: não há outro profeta por aqui? Ele disse: tem um, mas ele não está aqui. Porque o verdadeiro profeta, irmãos, ele não está ali. Ali só estavam ali os profetas, os falsos profetas, que falavam aquilo que agradava ao rei. Mas ele diz: tem um, mas ele não está aqui. Chama Micaías. Mas ele não fala nada que me agrada, não fala nada de bom para mim. Então Josafá disse: manda buscar ele para nós ver. Ali quando o mensageiro foi buscar ele, já falou logo para ele: olha, todos os profetas falam ali a mesma coisa que agrada o rei. Faz a mesma coisa você também. Ele falou: jamais eu falarei aquilo que agrada o rei. Eu falo o que Deus mandar, eu falarei. Aleluia, glória a Deus. E ali, quando Micaías chegou e falou, olha, ele começou primeiramente a brincar com o rei Acabe e disse: vai, pode ir. Pode ir, que a guerra está em tuas mãos. Falou brincando, olha. E Acabe falou para ele: eu não falei que ele não fala nada, fala a verdade. Então ele começou a falar a palavra verdadeira. Vai, mas eu vejo todas as ovelhas sem pastores desgarradas. Aí Acabe disse: aí eu falei para você que ele não fala nada de bom para mim. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, só para nós vermos aqui o que aconteceu, né, quando Naamã chegou ali. E ali diz que o rei rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes, ficou indignado. E ali o profeta Eliseu ouviu falar que ele tinha feito isso. E diz: manda este homem para mim. E ali diz a passagem que Naamã foi para a casa do profeta Eliseu. E ali diz, irmãos, quando ele chegou lá em frente à casa do profeta, o verdadeiro profeta Eliseu, diz a passagem que o profeta nem saiu para recebê-lo. Apenas mandou o mensageiro e disse: vai lá, fala para esse homem que está aí e vai tomar banho. Ele mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. E ali, irmãos, para você ver, Naamã, ele não se indignou com a sua esposa, não se indignou com aquela menina, não se indignou com o rei de Israel, mas nesse momento ele se indignou. Aleluia, glórias a Deus. Ele ficou indignado e saiu dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, põe de pé, invoca o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Irmãos, o que eu vejo nesse versículo, Naamã, ele era leproso, mas ele tinha, a lepra dele era apenas em um lugar, não era no corpo todo, como ele diz aqui. Eu pensei que ele colocava a sua mão sobre um lugar. Então, com certeza, a lepra dele não era no corpo todo. Se fosse no corpo todo, ele não estava guerreando ali, ele não iria falar com o rei da Síria, também não iria falar com o rei de Israel. Com certeza era em um lugar ali específico. Aleluia, glória a Deus. Mas ali, irmãos, ele ficou indignado, diz a passagem do Senhor, porque ele tinha essa expectativa do profeta sair, colocar suas mãos sobre ele. Meu irmão, muitas vezes
nós criamos muita expectativa com o profeta. Nós temos que criar expectativa com Deus. Deus da cura. É Deus que cura. É Deus que salva. É Deus que liberta. Aleluia, glória a Deus. Nós muitas vezes nós viemos para a igreja, para o local, para cultuar e buscar a cura apenas para um lugar específico, como Naamã fez. Mas Deus é o Deus que cura você por completo. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso que o profeta Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes. Por que 7 vezes, irmãos? Porque ele tinha que mergulhar o mergulho da humilhação, o mergulho do orgulho, o mergulho da fé, o mergulho da obediência, o mergulho da restauração e o mergulho da gratidão. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, tem uma passagem lá em Lucas 17:11 que diz que tinha 10 leprosos. É por isso que eu digo que era apenas um lugar específico, porque aqueles 10 leprosos, eles gritaram de longe por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E diz que ele aumentava a voz porque estava distante, não podia se aproximar. Por isso que eu cheguei nessa conclusão, que era apenas um lugar específico que Naamã tinha a sua lepra. Não era o corpo todo, como aqueles 10 leprosos, né, irmãos? E ali, o que Jesus falou para aqueles 10 leprosos, da passagem de Lucas 17. Vai e mostra ao sacerdote. E ali, irmãos, diz a passagem que aqueles homens foram ao caminho, né, para mostrar ao sacerdote, e todos ficaram curados. Mas apenas um teve a gratidão, voltou para agradecer. Ele voltou para agradecer a Jesus pela cura. E ali Jesus perguntou, não era 10? Cadê os 9? Só veio você. E ali ele disse, Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Então, irmãos, não são ali, o profeta Eliseu mandou ele ir para o rio Jordão. E ali diz a passagem que Naamã, muito orgulhoso, né, disse, não são porventuras Abamas, Farfas, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, irmãos, ele estava orgulhoso ainda, porque não tinha sido restaurado. Mas quando, irmãos, tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus vai tirar todo orgulho, toda prepotência, vai tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. E ali, irmãos, diz a passagem que alguns que ia com Naamã disse para ele, meu pai, esse profeta mandou fazer uma coisa tão fácil, por que não faz isso? Apenas dá 7 mergulhos na água. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Esses homens que estavam com ele, eles foram questionar um general. É muito difícil, né? Um soldado questionar um general, porque ele pode perder alguma coisa, pode perder algum cargo, mas esses homens questionaram a um grande general. Esse homem ouviu esses homens que falaram com ele. O que eu aprendo com isso? A melhor coisa é você se afastar de pessoas que concordam com tudo que você fala. Tem que ter a discordância. Esse é o verdadeiro amigo, né, irmãos? Porque se concordar
com tudo que você fala, esse pode ser um mau amigo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, diz a passagem que ali Naamã foi. Ele ouviu essas pessoas e foi. E ali ele começou a mergulhar uma vez, mergulhar duas vezes. Quando foi na 7ª vez, ele estava ali limpo como uma criança. Como eu disse, ele foi grato, como os 10 leprosos, voltou para trás e ali chegou ali diante do profeta Eliseu e queria, dar alguns presentes. E ali Eliseu falou para ele: não, aqui é diferente. Com o reino do céu é diferente. Você tem o poder, você tem tudo, mas aqui é diferente, aqui é de graça. Não é como você pensa, você não compra as bênçãos de Deus. Aqui não é como você pensa que é. E ali ele concordou, porque ali ele já estava curado, já estava sarado. Deus tinha curado tudo ali em Naamã, a sua alma, o seu corpo, a sua lepra, tinha curado tudo, irmãos? Ele voltou para agradecer e ainda pediu uma carga de terra para levar para onde ele ia, para a Síria, para ali adorar somente a Deus. Ele obedeceu, a Deus. Irmãos, tem uma passagem lá em 2 Crônica, capítulo 26, que é sobre o rei Uzias. O rei Uzias, irmãos? Diz ali que ele começou a reinar desde os 16 anos de idade, reinou muito tempo, ele reinava e ia muito bem no seu reinado, mas muitas vezes, irmãos, o poder, você quando chega num grande grau de poder, muitas vezes você pensa que é, como posso dizer, você pensa que pode fazer tudo aquilo que você não pode fazer. Foi como o rei Uzias. Ali diz a passagem que ele queria ali, ele foi lá no templo do Senhor e queria entrar no lugar santo dos santos para acender o incenso que só os sacerdotes podiam acender esse para Deus. E ali diz que um monte de sacerdotes foram lá, pegaram ele, mas ele queria entrar no lugar santo dos santos. E ali diz que esse homem começou a ficar leproso da testa. E ali diz que ele morreu porque desobedeceu a ordem do Senhor. Ele, irmãos, diz a passagem ali, que ele foi um grande rei, reinou muito bem, servia a Deus, mas ele chegou num patamar tão alto, que ele pensava que era maior que Deus, podia fazer todas as coisas. Então, irmãos, isso eu aprendo muito, que quando você chegar num patamar como Naamã era um grande general, você tem que se humilhar diante de Deus para ser curado. Foi assim que a cura de Naamã aconteceu. Que Deus continue falando nos nossos corações através dessa passagem. Amém? E assim agradeço a oportunidade. Palmas para Jesus.